escrever para os Colossenses, há mais ou menos 61 depois de Cristo. E a Bíblia fala que há vários propósitos nessa carta: orientar, exortar, mostrar Jesus Cristo como o Filho de Deus, e como também ensinar a eles ter cuidado com muitas coisas. Paulo vai começar escrevendo, dizendo assim aos Colossos, que ele escutou falar do amor, da fé e da esperança que estava neles. Quer dizer, a igreja aos Colossenses era uma igreja amorosa, era uma igreja que tinha muita fé, e uma igreja que transmitia esperança para as outras pessoas, porque nós, eu e você, somos a esperança para muitas pessoas. Se você olhar, a palavra de Deus vai dizer que o próprio Pedro, no capítulo 3 e no versículo 15, o apóstolo Pedro, ele vai exortar sobre a necessidade do mundo, sobre a nossa razão. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus queria que os anjos viessem a evangelizar, a pregar. Só que Deus deixou que essa confiança esteja em nós. Em capítulo 3, versículo 15, Pedro vai dizer: antes santificais em Cristo. E ele vai dizer: como o Senhor em vosso coração estáis sempre preparado para responder com mansidão, temor, qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, para pregar o Evangelho e mostrar ao mundo a vossa esperança. A esperança da tua família está em você. A esperança de muitas pessoas está em você. E a Bíblia está dizendo, que ele está dizendo aqui para os Colossos, que ele se alegrou de saber sobre o amor, a fé e a esperança que estava em Colossos. E ele disse: desde o dia que eu escutei da vossa fé, eu comecei a orar incessantemente por vocês. Aleluia. Para quê? Para que Deus venha vos fazer frutificar. Por quê? O propósito de Deus é que nós venha frutificar. Se você olhar, a Bíblia vai dizer em o Evangelho de João, no capítulo 15, vai dizer que o Pai, Ele é o lavrador. Você vai ver que o Senhor vai dizer que Jesus, Ele é a vinha e nós somos as varas. Aleluia. E Jesus vai dizer: todo aquele que está em mim e todos aqueles que eu estou nele, esse vai dar muito fruto. Glória a Deus. Porque o propósito do Senhor Jesus é que nós venha frutificar. Quer dizer, por isso que o Senhor Jesus, quando ele chamou os seus apóstolos, ele lhe deixou uma ordem, ele lhe deixou uma mensagem. Ele diz: e ao mundo inteiro pregai o Evangelho a toda a criatura e fazei discípulos. A vontade de Deus é que eu e você fazemos discípulos. O propósito de Deus é que eu e você venha frutificar, quer dizer, venha trazer retorno para o reino de Deus. Nós sabemos que no trabalho social e no trabalho material, quando um patrão ele contrata um funcionário, seja no mercado, seja na lavoura, seja onde for, o propósito daquele patrão contratar um funcionário é que aquele funcionário venha lhe trazer retorno para que a sua empresa venha crescer, para que o seu trabalho venha crescer. Você pode analisar que quando uma pessoa ele não cria
um retorno, o patrão vai lhe mandar embora. O patrão vai lhe despedir, vai lhe dizer: ó, eu não quero mais que você trabalhe aqui. E ele vai procurar outra pessoa que venha lhe trazer um retorno, porque o objetivo daquela empresa, daquele trabalho, é crescer. E Deus confiou em nós para que venha trazer retorno para a sua obra. Por isso que esse dia o pastor pregou aqui e disse que o homem veio na figueira olhar se tinha frutos. E havia 3 anos que ele procurou e não encontrou. E o que ele diz? Corta. Por quê? Porque o propósito de Deus na minha vida e na sua vida não é que nós não venha frutificar. O propósito de Deus na nossa vida é que nós venha a dar frutos. Levante as mãos. Deus está dizendo para alguém aqui: Ele tem confiado em você, Ele tem confiado no teu ministério, Ele tem confiado na tua vida. Ele não te chamou somente para você vir na igreja, sentar no banco e somente ouvir a palavra. Ele te chamou para te preparar, para te capacitar, para te dar dom, para te dar talento, para que quando você saia daqui de dentro dessa igreja, lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá onde você vai, você venha dar fruto, você venha frutificar. Como é que vai frutificar a partir de hoje? Aleluia! E esse era o propósito das orações de Paulo, para que aquela igreja viesse a frutificar. Por quê? Porque ele vai dizer: porque Deus, Ele nos tirou da potestade das trevas e Ele nos colocou agora no seu reino de luz. Nós sabemos que quando nós estávamos sem Jesus, nós estávamos nas trevas, nós estávamos num reino perdido. Só que pelo seu sangue, pela remissão do seu sangue, a Bíblia vai dizer que Ele foi e tirou nós dessa potestade da treva, e Ele colocou nós no seu reino, que é o seu reino de luz. Para quê? Para que nós viéssemos, conforme a sua vontade, a fazer o seu propósito aqui na terra. Nós vamos aprender aqui que agora, então nós que fomos resgatados, nós que morremos para o pecado, e agora que nós vivemos para Cristo, que nós venha a ser diferente. E Ele vai dizer desta maneira, através da sua palavra, dizendo: agora que eu chamei vocês, agora o meu desejo é que vocês cresçam, que vocês frutifiquem. Agora também Ele vai dizer: só que tome cuidado, porque na igreja de Colôncio também se infiltrou alguns mestres ou algumas pessoas que queriam implantar algumas doutrinas ou alguns ensinamentos que já não estava mais conforme a vontade de Deus, ou conforme Cristo. Assim como aconteceu na igreja de Gálatas, na igreja de Colôncio aconteceu a mesma coisa. Havia muitos judeus que se converteram, e os judeus, quem conhece os judeus sabe que os judeus vêm de Abraão, vêm de Moisés, vêm de algumas regras, vêm de algumas ordens que tinha sido dada, que Jesus aboliu na cruz. Só que eles queriam implantar ainda essa lei para aquele povo, querendo me colocar debaixo de servidão. E qual era uma das leis que eles queriam implantar no povo? Que eles deveriam se circuncidar. O que é a circuncisão? A circuncisão, toda a criança pequena era levado ainda pequeno e era cortado o seu crepúsculo. E quando era cortada, a criança era circuncidada, e a partir daquele momento a criança pertencia, ou era considerado como se fosse filho de Abraão e escolhido de Deus. Só que quando Jesus morreu, o sangue de Jesus
A morte de Jesus era maior do que a circuncisão. E eles queriam obrigar que todos os cristãos, assim como os judeus, deviam ser circuncidados. E Paulo falou assim: a partir desse momento que Cristo morreu por vocês, a marca que tem que estar no corpo de vocês não é a marca da circuncisão, mas é a marca de Cristo. Por isso que ele diz: desde agora ninguém me inquiete. Paulo diz: por quê? Porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Quer dizer, ele tinha sido chicoteado, ele tinha apanhado, isso era a marca de Cristo. A marca que Deus ele quer que nós tenhamos na nossa vida não é a marca da circuncisão. A marca que Deus quer que nós tenha não é nós vestir um terno, não é nós vestir uma saia, não é somente essa marca que Deus quer na nossa vida. Porque isso não quer dizer que a pessoa tem a marca de Cristo. Uma pessoa que tem a marca de Cristo, ele é uma pessoa que ele é diferente no seu caráter. E quais são as marcas de Cristo? Amor, paciência, uma pessoa que suporta as provações, uma pessoa, quer dizer, que é humilde, uma pessoa que ele tem essas marcas dentro dele. Deus está dizendo: essas são as marcas de Cristo. Há pessoas que talvez ele tem uma marca da circuncisão, talvez ele até se veste bem, mas o que? Mas ele não tem amor, não é humilde de reconhecer os seus próprios erros, não tem paciência, explode por qualquer coisa, briga por qualquer coisa, discute por qualquer coisa. Então não adianta o que? Eu estar de terno aqui, eu estar de gravata aqui, eu estar de saia aqui, mas por qualquer coisa não tiver paciência. Uma pessoa que tem a marca de Cristo, ele é diferente. E isso que ele está dizendo aqui, que nós temos que ter sobre a nossa vida a marca da provação. Uma pessoa que tem a marca de Cristo, ele aguenta a luta. Ele se alegra não só quando as coisas estão dando certo. Ele é feliz não só quando as coisas estão certas. Ele é feliz em todo momento, em toda hora. Tem pessoa que ele só é feliz, só dá glória a Deus, só dá aleluia, só vem para a igreja quando as coisas estão bem. Quando as coisas estão difíceis, ele desaparece. Quer dizer, e essa não é uma marca. Uma pessoa que tem a marca de Cristo, ele é como Paulo. Paulo, quando ele está escrevendo a maioria das suas cartas, Paulo está dentro da prisão. E ele vai dizer em Filipenses, quando ele escreve para os filipenses, porque ele está preso quando ele escreve para os filipenses, ele vai dizer assim: regozijai-vos, e outra vez vos digo regozijai-vos. Ele vai dizer alegrai-vos, e outra vez vos digo alegrai-vos. Só que quando Paulo está escrevendo, ele está preso. Talvez muito ia dizer, mas ele não tinha motivo para se alegrar, porque ele estava preso. Só que Paulo diz que ele se alegrava, era também nas tribulações. Romanos capítulo 5, ele vai dizer para o Romano, versículo 3: alegrai-vos não somente na tribulação, mas no momento bom, mas alegrai-vos na tribulação. Não fique feliz só quando as coisas estão boas, mas fique feliz quando as coisas também estão difíceis, porque o momento difícil vai te trazer paciência, paciência e esperança, e a esperança vai ser derramada o Espírito de Deus dentro de vocês. Isso que ele está dizendo. E uma pessoa que tem a marca de Cristo, ele vai aprender a se adaptar, como eu trouxe a mensagem aqui terça-feira, em toda situação. Ele vai aprender a se adaptar no momento difícil, no momento de dificuldade. Paulo disse isso para os filipenses: eu não estou falando isso para vocês, elogiando vocês porque vocês me ajudou, não. Eu falo isso para vocês porque eu aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. Aprendi a passar necessidade, aprendi a estar bem, aprendi a estar enfermo, aprendi a passar por isso, mas em todas as coisas eu posso tudo naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. É isso
queriam lhe colocar a incircuncisão e a outra regra. Qual é a outra regra que os falsos queriam colocar? Os falsos mestres. Eles queriam que o povo obedecia alguns mandamentos, alguma regra que Jesus tinha abolido. Como? De comida. Se nós olharmos para a palavra de Deus, Jesus, ele diz dessa forma, que o pecado na vida do homem não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai da boca. E os judeus haviam um cardápio específico, não podia comer carne de porco, depende do tipo de peixe, depende do tipo de ave, eles não podiam comer. E Jesus falou: o pecado não é o que vocês comem, porque não adianta você não comer carne de porco, mas você falar palavrão. Não adianta você não comer carne de tal coisa, mas da sua boca saem coisas que não prestam. O que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é aquilo que sai. Então eles queriam obrigar, como também no sábado que Jesus olhou, e Jesus disse assim: escute, aqui está quem é maior do que o sábado. Por isso que no capítulo 2 aí de Colossenses, você vai ver no versículo 16, ele vai dizer que ninguém vos inquiete, ou que ninguém vos atormente por aquilo que é de comida, ou de dias, de anos, de mês. Quer dizer, que ninguém venha cobrar vocês, porque isso são coisas ou sombra de coisas passadas. Ele está dizendo: olha, porque não adianta nada, que nem acontece muitas vezes em todos os lugares. Antigamente as pessoas eram até mais rígidas. Chegava o tempo da Páscoa, ou o tempo da Semana Santa, existiam pessoas que até pentear o cabelo não penteavam porque era pecado. Existem pessoas que não podiam nem varrer a casa porque era pecado. Tinha pessoas que nem acendiam o fogo porque era pecado. Só que na sexta-feira ele obedecia, só que no sábado ou no domingo ele já estava tomando, já estava fazendo coisa que é errada. E Deus está dizendo que nós não temos que estar fundamentado nem em sábado e nem em domingo, porque a igreja que fala que tem que guardar o sábado, e existem igrejas evangélicas que falam que tem que obedecer o domingo. Só que escute algo: Deus não mandou nós obedecer nem sábado e nem domingo. Deus mandou nós obedecer a semana inteira. Nós não temos que ser fiel um dia por ano, ou um sábado, ou um domingo. Nós temos que ser fiel no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quem está entendendo aqui? Aleluias! E quando ele está dizendo isso, que nós o quê? Temos o quê? Que ser fiel diante de Deus, que essas pessoas não viessem colocar esse jugo, porque ele estava dizendo, porque pela lei, como está escrito aqui em Gálatas, se você olhar no capítulo 3 e no versículo 10, porque pela lei ninguém seria salvo. Quer dizer, por essas leis ninguém seria salvo, porque todo aquele que for salvo pela lei, ele não pode errar em nenhum ponto. E não existe ninguém que consegue obedecer perfeitamente em nenhum ponto. Por isso que Paulo disse uma certa vez assim: muitas vezes o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E muitas vezes o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Por quê? Por causa do miserável homem que eu sou, pecador. Mas aí ele diz: mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que deu a vida, e através dele hoje nós somos justificados. Então ele está dizendo aqui através dos Colossenses que ninguém o quer venha a distorcer com doutrinas que está fora da Bíblia, ou lhe colocar julgo. Só que ele vai dizer também algo, só que escute algo: não usei da liberdade de Cristo também para dar ocasião à sua carne. Ele está dizendo, só que cuidado para não usar da liberdade de Deus para vocês começar a fazer aquilo que vocês querem e andar da maneira que vocês querem. Aí ele vai entrar dizendo sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Aí ele vai dizer que todos aqueles que são nascidos do Espírito, nenhuma condenação há para essas pessoas. E quais são aqueles que são nascidos do Espírito?
são aqueles que andam segundo o Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, paz, benignidade, domínio próprio. E ele diz: não praticai as obras da carne, que são muitas aqui. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo para quê? Para que nós não venha praticar, para que nós venha ser salvo. Por isso que ele vai dizer em Colossos dessa maneira, que nós agora que já ressuscitamos com Cristo, no capítulo, se você olhar 3 aqui de Colossenses, nós que já ressuscitamos com Cristo, não temos mais que fazer as coisas da carne ou da terra. Nós que ressuscitamos com Cristo, temos que buscar as coisas de cima, aonde Cristo está assentado à destra do Pai. Quem são as pessoas que já ressuscitou com Cristo? As pessoas que ressuscitaram com Cristo foram as pessoas que foram bautizados no seu batismo. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6: ou não sabeis que todos vós que foram batizados com Cristo foram batizados na sua morte, e todos vós que nasceram para viver em novidade de vida. Por isso que Nicodemos não entendeu. Jesus falou: aquele que não nascer de volta não pode entrar no reino do céu. Mas como que eu vou nascer sendo velho? Ele estava dizendo do nascimento do Espírito. Ele estava dizendo da morte para a carne, para viver no Espírito. Todos nós nascemos na carne. Só que quando conhecemos a Jesus, nós nos arrependemos do nosso pecado. E quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós nos bautizamos. E quando nós nos bautizamos, nós morremos para nós. Por isso que Paulo falou: o meu viver é Cristo. Porque todo aquele que morreu no batismo, ele morreu para o mundo, ele morreu para a carne, ele morreu para a sua própria vontade, para viver conforme a vontade de Deus na sua vida. Por isso que ele está dizendo: todos vocês que já morreram para o mundo, busquem as coisas que são de... Por isso que vivemos em um tempo que muitos crentes estão mortos espiritual dentro da igreja, porque eles ainda não morreram para o mundo, e eles ainda não morreram para a carne. Por quê? Porque no lugar dele buscar as coisas de cima, ele ainda está buscando as coisas de baixo. Por isso que tem pessoa que chega na igreja e diz: mas eu não senti a presença de Deus. Mas olha, mas estava um peso, estava isso, olha que aquele pregador não tem unção, parece que aquela irmã não tem unção, parece que aquela pessoa não tem unção. Por quê? Porque a pessoa não está buscando as coisas de cima. E quando a pessoa não está buscando a coisa de cima, ele depende de alguém que está buscando para ele sentir. Só que agora, quem busca as coisas de cima, ele não precisa de ninguém para ele sentir as coisas de cima. Quando ele está buscando as coisas de cima, ele sente a presença de Deus. Quando alguém está cheio das coisas de cima, ele não precisa mandar glorificar, o pastor não precisa mandar dar aleluia, o pastor não precisa mandar fazer isso. Por quê? Porque ele está cheio de cima. E quando alguém está cheio de cima, manifesta aquilo que é de cima. Mas agora, se a nossa mente está nas coisas daqui, está nas coisas dessa terra, se a nossa mente está em novela, está em jogo, está em isso, está em música mundana, está em isso aqui, está nisso aqui, nós nunca vamos sentir aquilo que é de cima. Por isso que tem jovem, por isso que tem irmãos, por isso que tem irmãs que vai buscar, vai louvar, vai começar a orar, não sente nada. Por quê? Porque não está buscando as coisas de cima. Ele está na igreja, ela está na igreja, mas está o quê? Não ligado nas coisas de cima, estava ligado nas coisas de fora. Não vê a hora de chegar em casa, para quê? Para ligar nas coisas da terra.
Não vê a hora de chegar em casa para entrar nas coisas da terra. Não vê a hora de chegar em casa para fazer as coisas da terra, para escutar as coisas da terra. Aí não tem como Deus lhe abençoar e não tem como ele sentir a presença de Deus. Mas bem-aventurado, levanta a mão, é quem está buscando as coisas de cima. Quem está buscando as coisas de cima é diferente. Sente algo diferente. Sente um poder diferente. Vamos ver se tem alguém que está assim nessa manhã. Levanta a mão e diga glória a Deus. Por isso Paulo está dizendo: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Por quê? Porque ele vai dizer, porque a nossa vida já está escondida em Cristo. Se a nossa vida já está escondida em Cristo, ele está dizendo que está guardado por Cristo. E se a nossa vida está escondida em Cristo, nós não temos mais que se preocupar. Nós não precisamos mais ter medo. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, estamos escondidos nele, então o controle está na mão dele. O poder, o que? Está na mão dele. Por quê? Porque a marca do seu sangue está sobre a nossa vida. No tempo de Israel, no Egito, o que protegeu o povo judeu foi a marca de Cristo, foi o sangue. Por quê? Que o espírito da morte não tocou nos judeus, porque os judeus estavam escondidos em Cristo. E o Senhor disse na carta ao João, que todo aquele que serve a Deus, todo aquele que é filho de Deus, o diabo não lhe toca, o diabo não tem poder de lhe prejudicar. Porque ele está escondido em Deus. Escute algo, o inimigo só tem poder de tocar na minha vida, de tocar na sua vida, por permissão de Deus. Existe um momento que Deus permite situações. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, o inimigo não tocar em nós, quer dizer que nós não vamos passar por luta. Porque Daniel passou por luta caindo dentro da cova do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego passou por luta caindo dentro da fornalha. Mas o segredo do inimigo não tocar quer dizer que o inimigo não teve poder contra eles. Deus até permitiu a situação. Por quê? Porque Deus tinha um propósito naquilo que ele estava passando. Mas que o diabo não teve poder de tocar, o diabo não teve poder de tocar. Quer dizer, se você está escondido em Deus, levante a tua mão. Não se preocupe com essa situação lá. Se Deus está permitindo, é porque Deus tem propósito. Se Deus está permitindo, é porque algo Ele quer fazer. Não é porque o diabo está tendo poder, não é porque ele é maior do que Deus, não. É porque no meio dessa luta, no meio dessa prova, no meio dessa dificuldade, Deus tem algo para fazer na tua vida. Quem crê, aleluia! Lembra que quando Jó foi provado, o inimigo só tocou em Jó com autorização de Deus. Porque quem está escondido em Deus, o maligno não tem poder de lhe tocar. Existe crente hoje ainda que tem medo de macumbaria, tem medo de feitiçaria, tem medo de bruxaria, tem medo de assombração, tem medo de dormir sozinho, tem medo de escuro, tem medo disso, tem medo daquilo. É porque ainda você não está escondido em Cristo da maneira que tem que estar. Porque quem está escondido em Cristo, ele não tem medo de escuro, não tem medo de assombração, não tem medo de demônio, não tem medo de macumba, nem de feitiçaria, nem bruxaria. Por quê? Porque ele sabe que aquele que está com ele é maior, para lhe dar vitória, para lhe guardar. Vamos ver aqui quem crê aqui, aleluia! E ele está dizendo, se nós estamos escondidos, se nós estamos com ele, quando ele se manifestar, nós também vamos se manifestar com ele em glória. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 1 ao 3, o Senhor diz assim: ó, quão caridade tem nos concedido Deus, o Pai, que podemos ser chamados filhos de Deus. Ou quão caridade tem nos concedido Jesus, que através dele nós podemos ser chamados filho de Deus. E ele vai dizer: e se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. E quando ele se manifestar,
nós também vamos se manifestar com Ele em glória. Quer dizer, quando Ele se manifestar, quando o arrebatamento acontecer, quando Ele voltar a buscar a igreja, nós que somos filhos de Deus e que temos a marca de Deus, nós vamos subir com Ele para a glória. Ele está dizendo, e quem tenha essa esperança, vamos ver quem tem essa esperança, diga glória a Deus. Purifica-se a si mesmo, como também Ele é purifique, como Ele é puro. Quem tem essa esperança, o que? Vai se purificar. Por isso que lê o Apocalipse, João diz, aquele que é santo, santifique mais ainda. Aquele que é puro, purifica-se mais ainda. Por quê? Porque se nós fazemos isso, nós estamos seguindo o passo daquele que nos chamou. Aí ele vai dizer, então, mortificai o seu corpo. Sabe o que é mortificar? Paulo vai dizer para o Colossenses, se você tem, então mortifica. O corpo mortificado é a mesma coisa você colocar uma anestesia no braço assim, e aí você mortificar, vai cortar aqui, você não vai sentir. Se você olhar uma pessoa quando vai entrar na cirurgia e tem que abrir a barriga, ou tem que passar uma cirurgia, antes de abrir, ele vai o que? Mortificar, para que aquele corte não venha o que? A ter poder de lhe matar. Para que a cirurgia venha acontecer e ele venha sair bem. Ele está dizendo, então mortificar quer dizer, proteja o seu corpo do que? Das coisas desse mundo. Se você tem essa esperança, proteja o seu corpo das coisas dessa terra, proteja os seus membros. E do que ele vai dizer? Ele está dizendo, mortificar, tenha cuidado com o que? Com a prostituição. Porque tem pessoas que ele está na igreja, ele está cantando, ele está pregando, mas o seu corpo, o seu membro não está mortificado. Por quê? Porque ainda o diabo está tendo poder contra a vida dele. O diabo está fazendo ele pecar. O diabo está fazendo ele cometer adultério. O diabo está fazendo ele cometer fornicação. O diabo está fazendo ele cometer coisas erradas. E uma pessoa que está dessa maneira não está com o seu corpo mortificado. O que o Senhor diz na sua palavra? Que vai ter momento que vai vir as tentações. As tentações muitas vezes ela vai vir, e muitas vezes vai Deus mesmo permitir, para provar o nosso caráter, para provar verdadeiramente quem nós somos de verdade. E muitas vezes Deus vai permitir as provações para ver se nós amamos Ele de verdade ou se nós não amamos Ele de verdade. Tem pessoas que quando vem a provação é onde se manifesta, porque a Bíblia diz assim, que muitas vezes é pelo fogo que se prova o ouro. Muitas vezes é pelo fogo que você vai conhecer quem é a pessoa e você não vai conhecer quem não é a pessoa. É no meio das provações, é no meio da tentação que você vai saber quem é e quem não é. Um servo de Deus você não conhece por cantar bonito, não. Um servo de Deus você não conhece por pregar bonito, não. Um servo de Deus você não conhece pela maneira dele se vestir, não. Um servo de Deus você vai conhecer ele pelo seu caráter, pela sua maneira de ser. E quem é servo de Deus, a prostituição não tem poder sobre a vida dele, não tem poder sobre a vida dela. Quando ele vê o diabo, ele resiste Satanás, ele resiste o diabo, e a aparência do mal vai fugir dele. O corpo dele é mortificado para quê? Para impureza, para luxúria. O que é luxúria? É todo tipo de coisa daquilo que o mundo oferece: prazeres, desejo, vaidade, lascívia, tudo. E há pessoas ainda que ele já ressuscitou com Cristo, Jesus já chamou ele para o reino do céu, mas ele está vivendo como o mundo, está se vestindo como o mundo, está andando que nem o mundo, porque ainda o seu corpo não foi mortificado. Hoje tem crente que na igreja ele é crente, mas na casa dele ele não é crente, na rua ele não é crente, no trabalho ele não é crente, porque o seu corpo não está mortificado. Aqui é de um jeito, lá fora é de outro jeito.
A roupa dele aqui é de um jeito, lá fora é de outro jeito. Mas quem ressuscitou com Cristo é diferente. Vamos ver se tem alguém que ressuscitou. Quem ressuscitou com Cristo foi chamado para fazer a diferença, para ser diferente, para mostrar testemunho. Se tem alguém aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Quem já ressuscitou com Cristo, escute algo. Ele não anda mais em top ganância, porque a top ganância também é idolatria. Quando a pessoa pensa que fala em idolatria, a pessoa pensa que idolatria é somente uma imagem. Nós sabemos que a imagem era idolatria, porque em Salmo 115 eu podia mostrar muitas partes para você. Vai dizer sobre idolatria, para nós não adorarmos. Aqui mesmo vai dizer para nós não fazer culto a anjos. Quer dizer, naquele tempo também ele vai repreender essa doutrina de culto aos anjos. São Jorge intercede, Maria intercede. Isso é culto a anjos. O único que nós temos que oferecer culto é Jesus Cristo de Nazaré. E a idolatria, o que é? É aquilo que a pessoa pensa que é só imagem, só aquilo que pede, é São Jorge, é isso, porque nós não podemos isso, mas idolatria também é ganância. É aquela pessoa que está se importando mais com as coisas do mundo do que com a igreja. Sabe o que é top ganância? É aquela pessoa que deixa o ministério por causa das coisas desse mundo. Porque ele está mais preocupado em ganhar dinheiro, em fazer muita coisa, do que cumprir o chamado que Deus tem na vida dele. Ele está mais preocupado em ganhar dinheiro do que cumprir o ministério da palavra, cumprir o ministério daquilo que Deus lhe chamou. Isso também é idolatria, assim como existem pessoas que torcem muitas das vezes para outro tipo de time. Tem muitas igrejas hoje que permitem você torcer para Corinthians, Palmeiras, Olímpia, Cerro, isso. Eu sou louco por ti, Corinthians, Olímpia, é Cerro, é idolatria. Está adorando algo que não pertence a Deus. A nossa adoração tem que ser somente para Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que tira o foco de Jesus, tudo que tira o poder de Jesus é idolatria. E ele está dizendo: mortifica o corpo de vocês para a idolatria, para as coisas dessa terra, e começa a olhar para as coisas que são. Eu estou pregando hoje para pessoas que entrou aqui, que Deus vai tirar o teu foco da terra e vai começar a colocar o teu foco no céu. Vamos ver se tem alguém que crê aqui, aleluias. E ele vai dizer uma certa vez que havia um homem, Lucas, se você olhar Lucas no capítulo 12, versículo 15, havia um homem que teve uma colheita muito grande. E ele diz dessa forma: vou fazer mais celeiros e vou dizer para minha alma: descansa, goza, seja feliz. Só que veio uma voz de Deus que lhe disse: louco, ainda essa noite vão pedir a sua alma. E para que vai adiantar tanto dinheiro? Para que vai adiantar tanta coisa? Para que vai adiantar tanto carro, tanta casa, tanta terra, tanto isso, tanto avião, tanto isso? Porque ainda essa noite vão pedir a sua alma. E tem pessoas que estão dessa forma, se importando mais com as coisas da terra, ainda que foi batizado, ainda que ressuscitou, se importando mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Por isso ele vai dizer: mortifica o seu corpo, despojando de tudo. Quer dizer, mortifica e arranca algumas coisas de você. O que Deus quer que nós despoja? O que é despojar? É despejar, é jogar fora. O que Deus quer que nós despeje? O que nós joga fora? Ele vai dizer: a ira. Porque tem pessoas que é assim: eu sou crente, mas não brinca comigo. Eu sou crente, mas qualquer coisinha está irado, está nervoso. É porque ainda não ressuscitou de verdade. Tem crente que, se você brincar com ele até briga. Ele até briga. Por quê? Porque não ressuscitou com Cristo. Não ressuscitou com Cristo. Um dia um irmão falou para mim, chegou em mim e falou: pastor,
O irmão me encheu tanto a paciência que quase deu umas porradas nele. Falou desse jeito para mim. Eu falei, irmão, você está precisando se converter. Você não nasceu direito ainda. Quem está entendendo aqui, levante as suas mãos. Porque o crente não tem que dar mais lugar para a ira, não. Se aí Deus está dizendo, despoja aqui, a ira, os atos de vingança. Porque tem crente que é vingativo. Tem crente que ele fica rodeando assim para prejudicar o outro. E o irmão fez algo para ele vingativo. Ele guarda um mês, guarda 2 meses. Deixa aquela irmã que ela vai ver. Deixa aquele irmão que ele vai ver. Vou ficar quietinho aqui, mas deixa o momento certo, ele vai ver o que eu vou fazer. Tem pessoa que está na igreja só esperando o irmão descuidar para ele passar o pé. Tem irmãos que estão na igreja que só está esperando o outro descuidar para passar o pé. Pessoa vingativo. E Deus está dizendo, despoja. Tem pessoa que no trabalho está assim no companheiro dele, ó. Deixa ele comigo. Deixa ela comigo. Não vê a hora de prejudicar o irmão, de prejudicar o companheiro de trabalho, de prejudicar a pessoa. Sabe por quê que são esse tipo de pessoas? Porque não ressuscitou. Deus está dizendo, despoja a ira, despoja o que? A vingança despoja a maldade. Você sabia que tem muitas pessoas que ainda têm maldade no coração? Sabia que tem muitas pessoas que ele tem um desejo no coração de ver o irmão prejudicado, de ver a irmã prejudicada? Sabia que tem pessoas ainda que ele fica mais feliz de ver um casamento destruído do que um casamento unido? Sabia que tem pessoas que ele está mais feliz com uma pessoa fora da igreja desviada do que com uma pessoa dentro da igreja? Tem pessoas que no seu coração está cheio de maldade. E Deus está dizendo, despojai essas coisas. Descarrega a ira, descarrega a vingança, descarrega a calúnia. Irmãos, uma pessoa que inventa calúnia, você sabia que é uma pessoa que não teme a Deus? E você sabia que é uma pessoa que não vai morar no céu porque pecado? Tem pessoa que pensa que é só na roupa. Você sabia que o pior pecado está na boca? A Bíblia diz em Provérbios 6, no capítulo 6 ao 9, que tem 6 coisas que Deus não se agrada, mas a última Deus abomina. E a que Deus abomina é aquele que espalha contendas e calúnias no meio dos irmãos. Essas pessoas também não vão morar no céu. Eu já enfrentei tanto caso dentro da igreja de pessoas chegar e de inventar calúnia de pessoas que era mentira. Existe um momento que a pessoa chegou e é verdade, foi provado, é verdade, mas eu já enfrentei momentos em vários lugares do campo da pessoa vir e inventar uma calúnia para matar o irmão, para matar a irmã. São coisas o quê? Que Deus está dizendo que nós temos o quê? Que nós temos que despejar calúnias, mentiras. Sabia que tem crente muito mentiroso na igreja? Mente para a esposa. Hoje Deus deu uma palavra meio dura, mas você vai sair daqui abençoado. Quem crê assim, diga glória a Deus. Mente para a esposa, mente para o esposo, mente para o patrão, mente para o pastor, mente para todo mundo. Eu não fui trabalhar hoje porque eu estava com dor de barriga, estava bonzinho e mentiu o patrão. Eu não fui fazer hoje por causa disso aqui. Pessoas o quê? Que mentem. E um servo de Deus não pode mentir. Olha, eu não vou hoje porque eu não estou querendo ir hoje. É mais bonito do que inventar uma mentira. Ah, pastor, eu não fui para a igreja. Olha, eu estava com um compromisso de pregar, mas eu não fui porque estava me doendo a perna. E era mentira, estava doendo a perna nada. Há pessoas o quê? Que tem ainda o quê? Que despojar da mentira, das ofensas contra os demais. É Paulo que está dizendo que nós temos que desfazer das ofensas que a pessoa que ofende. O irmão ofende a irmã, ofende o outro com palavras. Tem pessoas que ele não mede a palavra.
que a palavra tem poder de matar, a palavra tem poder de dar vida. E tem pessoas que ele não tem temor de falar uma coisa para machucar um irmão, para machucar uma irmã, ou para fazer uma coisa. Ele não tem temor de lançar uma ofensa contra uma pessoa. E Paulo está dizendo aqui que nós temos que tirar todas, além das palavras tortas, porque tem crente que tem uma boca suja. Tem crente que tem uma boca suja, fala palavrão, fala coisas que não agradam a Deus. Pessoas que não medem o poder da palavra. Na igreja é glória a Deus, mas lá fora vai tomar banho. Na igreja é aleluia, mas lá fora só Deus sabe o que está falando na sua boca. São pessoas que não ressuscitaram com Cristo. Por isso ele diz: despoje essas coisas e revestimos como eleito de Deus. Vamos ver quem vai revestir como eleito de Deus aqui. Levanta a sua mãozinha, glória a Deus. Revestimos do quê? Da misericórdia, revestimos da mansidão, revestimos da longanimidade, da humildade, suportando uns aos outros. Porque tem irmão, eu não consigo olhar para a cara daquela irmã, eu não consigo olhar para a cara daquele irmão, eu não consigo suportar aquele fulano, aquele ciclano está precisando se converter. Porque a Bíblia está dizendo, suportando uns aos outros, quer dizer, respeitando o direito de cada um, respeitando o espaço de cada um, respeitando a cada um, como que? Como nós, por isso que em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que cada um considere o seu irmão como maior do que a si mesmo. Quer dizer, isso é suportar. Você tem que entender, irmã, que nem todo mundo vai ter o teu gosto, nem todo mundo vai ser do jeito que você quer, nem todo mundo vai ser da sua maneira. Aqui nós temos várias cabeças, vários gostos. Por isso que muitas das vezes, se você deixar um grupo de irmãs, vou dar um exemplo aqui, escolher uma roupa, vai dar briga no meio das irmãs. Porque um quer cor de rosa, um quer azul, um quer um sapato assim, outro quer um sapato assim, outro quer outro assim. E vai dar uma briga danada. Por quê? Porque um quer de um jeito, outro quer. Por isso que daí tem que ter eclesiástico. Tem a dirigente, amém. Tem o pastor, amém. Tem a esposa do pastor, amém. A dirigente escolhe 3, 4 tipos de cor que ela quer e traz para o pastor, e o pastor dá a última palavra. Ah, mas está feio, ah, mas está isso, ah, mas está aquilo. Aprenda a respeitar a autoridade. O dia que Deus colocar você como regente, aí você escolhe a cor que você quer. Mas quando Deus colocou a regente, aprenda a respeitar o que ela colocar. Se ela quiser vermelho, amarelo, azul, preto, branco, o problema, Deus confiou nela, deixa ela escolher. Mas agora, se você for perguntar para 15, 20 irmãs, eu quero de uma cor, eu quero de outra cor, eu quero um sapato, eu quero outro sapato, eu quero outro, vai dar uma briga dentro da igreja. E nós temos que suportar uns aos outros, saber respeitar uns aos outros, e principalmente saber respeitar a liderança. Então, se a irmã que está na frente não poder escolher, então para que ela está ali? Ela está ali para perder tempo dentro da igreja? Ela aguenta pancada, aguenta luta, irmã aqui, outra aqui, para depois cada um escolher a cor que quiser. Isso é falta do quê? De respeito uns com os outros. Tem pessoa que está entendendo a palavra aqui. Quem está entendendo? Diga glória a Deus, diga Luiz. Suportando, levanta a mão, aprenda a suportá-los. Quando chegar a tua vez, vai ser do seu jeito, vai ser daquilo que Deus colocar no teu coração. Mas enquanto não chegou ainda, aprenda a respeitar quem Deus colocou. Quem está entendendo, pode adorar o Senhor. Perdoando, já estou terminando. Perdoando
uns aos outros. Porque tem pessoa que tem um coração tão duro, que se o irmão falar uma palavra para ele, ele fica 6 meses sem cumprimentar o irmão dentro da igreja. E se Jesus voltar, ó, ficou. Tem pessoas que brigam com um casal e fica uma semana sem conversar. Se Jesus voltar, vai ficar cantando, vai ficar pregando, vai ficar dentro da igreja. Vai dormir, Jesus ó, ficou. Porque não teve a capacidade de perdoar. Você tem que entender que aqui nós não estamos lidando com pessoas perfeitas. Nós estamos lidando com pessoas falhas, assim como o próprio pastor também é falho. Estamos lidando com pessoas que tem erros, tem falha, que pode cometer erro, pode cometer atitude, mas aí entra o poder, a misericórdia de Deus e o perdão. Se quando alguém falhar contra o outro, tem que ter a capacidade de perdoar uns aos outros. Isso é que Paulo está dizendo para aquela igreja: tira o rancor e revista-se, já termino, revista-te do amor, a qual é o dom perfeito. Ele vai dizer o vínculo da perfeição. Capítulo 16. E a palavra de Cristo habite na sua mente, em toda sabedoria, ensinando-os, admoestando-os uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, e cantando com graça em vosso coração. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Quem recebe esta palavra, levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Vamos orar. Deus está abençoando aqui nessa noite. Pelo poder dessa palavra, tem pessoas que vão sair abençoados aqui neste lugar. Levante as tuas mãos, feche os seus olhos. Levante a mão, começando dando glória, 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 glória a Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Deus de graça, oh Deus de misericórdia, oh Deus de resposta. Eu te louvo, meu Deus, por esta palavra aqui nesta noite. Olha este irmão, Senhor, olha esta irmã, Senhor, olha esta pessoa, Senhor, olha esse fulano, meu Pai, esta pessoa que entrou aqui hoje, que necessita, meu Deus, da tua vitória, que necessita, meu Deus, a tua bênção, Senhor, a tua graça.